Boa noite. Eu vim aqui fazer o vídeo do Pequeno Príncipe, aproveitando que o Pequeno Príncipe estreou esses dias no cinema. Semana passada, se eu não me engano, na quinta eu ainda não fui assistir ao filme, a essa nova versão. E tem algumas crianças que ficam pedindo, sobretudo a Brenda. Brendinha, ela ama o Pequeno Príncipe, ela leu e ela se emocionou muito. Eu lembro que a gente estava fazendo um bate-papo literário na sala dela e ela ficou mega emocionada com a história do Pequeno Príncipe. Enfim, por N motivos porque o Pequeno Príncipe, eu tava enrolando pra fazer a história do Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe é uma coisa que me emociona, me deixa assim, sabe, arrepiada, aquelas declarações que aparentemente são feitas de crianças e para crianças, mas que não tem nada de criança. O livro não tem nada de ser somente para as crianças. Na verdade, é um livro para adultos que se esqueceram que eram crianças, que foram crianças, para que eles voltem a se lembrar de que eles foram crianças. E que eles não percam essa coisa de criatividade, inocência, sonho, amizade, solidariedade que criança tem. E o Pequeno Príncipe é muito tudo isso, né? O livro começa com um aviador que ele conta que ele gostava de desenhar, só que ele parou de desenhar por conta de quando ele ter sido criança, ele desenhou uma jiboia, ele desenhou fez um desenho lá que, não era uma forma que só ele entendia, que os adultos diziam que era um chapéu, só que na verdade era uma jiboia que tinha engolido um elefante. Gente, cara, tipo, se eu falar pra vocês que quando eu leio aquele desenho, eu não vi o chapéu, eu vi o elefante dentro da jiboia, vocês não acreditam. Porra, essa mulher tá como? Tá de sacanagem, porque aquele desenho não dá. Mas, gente, dá. Dá, gente. Se você olhar, até porque no finalzinho, assim, do corpinho, tem um olhinho, que aquilo ali pra mim era o olho da cobra. E de fato era, né? Assim, e aí esse aviador cresce, né? Para de desenhar por conta dele ter ficado desiludido com as crianças, com os adultos e com a capacidade dele de desenhar. E traumatizado é a palavra, que sabe que eu tô esquecendo, né, as palavras, tô esquecendo as palavras no meio da frase. Enfim, então esse aviador, né, essa criança cresce, torna-se aviador e o avião dele tem uma pane e cai no meio do deserto do Saara. E ele dorme e quando ele acorda, ele vê o Pequeno Príncipe. E o que me encanta no Pequeno Príncipe é que ele só faz pergunta. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Então eu pergunto pra cacete. Ops, pergunto pra caramba. Então, ele só faz pergunta e não responde nada. E isso pra mim, assim, sabe? Quando a gente discute na sala, o Pequeno Príncipe, eu falo umas coisas para as crianças assim, sabe? Eu não vou falar que não, porque o povo pode achar o seguinte: pô, essa mulher é meio doida, né, cara? Viajando, legal. Deve estar consumindo algumas coisas ilícitas. Mas, enfim, eu não vou falar tudo aquilo que eu falo para as crianças, não. Senão o vídeo também vai ficar mega grande. Enfim. E aí o Pequeno Príncipe começa falando com o aviador, pedindo para ele desenhar. Olha que fantástico. É como se fosse a quebra daquilo que tinha deixado o cara traumatizado. Desenha aqui um carneiro para mim. E aí o aviador vai desenhando vários carneiros. Porque nenhum fica bom pro Pequeno Príncipe, né? E aí, quando ele consegue desenhar uma caixa, o aviador desenha uma caixa com 3 furinhos, aí o Pequeno Príncipe diz: era exatamente isso que eu queria, porque eu tenho uma rosa e o carneiro não pode comer a minha rosa. No planeta do Pequeno Príncipe, ele tem uma rosa e 3 vulcões que ele cuida como se fosse a maior riqueza dele. Na verdade, é a maior riqueza dele. Isso é para contrastar conosco aqui, né? Com a gente aqui do século XXI, nessa terra, né? Esse povo mega capitalista que só pensa em ter e consumir, e o ser tornou-se desnecessário para nós enquanto seres humanos, o que é uma pena. Porque é o que a gente aprende com o Pequeno Príncipe, que ele só precisa daquilo para sobreviver e para ser feliz. O Pequeno Príncipe tem declarações fantásticas e ele vai viajando pelos planetas e vai encontrando pessoas que somos nós. Pessoas grandes, confusas, envoltas no seu próprio mundo, incapazes de enxergar um palmo à frente do seu nariz. Eu marquei aqui no meu celular
os personagens que ele vai encontrando, né? Ele encontra o rei, que pensava que todos eram seus súditos, mas ele não tinha amigos. Isso é muito interessante, porque hoje as pessoas compram tudo, mas amigo não está vendendo, né? Amigo não vende na prateleira do mercado. Então, assim, todas as relações estão sendo estabelecidas, a maioria das relações estão sendo estabelecidas pelo que você tem, não pelo que você e o que você pode oferecer enquanto ser humano, né? E depois o contador, que era uma pessoa muito séria e não tinha tempo para sonhos. Nossa, gente, quem perde a capacidade de sonhar perde tudo, não sobra nada. Não ter amigos e não ter sonhos, isso não é uma pessoa, não é um ser humano completo. Depois o geógrafo, que se achava mega intelectual, só que assim, tipo, ele não sabia nem a geografia do próprio país dele. O bêbado, que bebia, mas ele não queria beber, mas ele bebia para esquecer a vergonha de que ele bebia. Então, assim, paradoxal totalmente, exatamente como nós. Assim, eu poderia dizer que a gente tem hoje um conceito de beleza, né? Que é estar cada vez mais magro. Só que a gente vai correndo atrás desse sonho de estar mais magro e daqui a pouco a gente está fraco, a gente não consegue andar, a gente não consegue falar. A gente, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu também sou assim, então eu me coloco sempre no meio, né, dos maiores problemas. E a raposa que é a personagem pra mim, assim, tipo, sabe, muito fantástica. Ela ensina o Pequeno Príncipe que tem um monte de rosas, que existem um monte de rosas, e que o Pequeno Príncipe fica triste inicialmente porque ele achava que a rosa que ele tinha no planeta dele era única. Mas aí depois ele aprende que a rosa dele não era única, que na verdade havia outras, muitas outras, mas o que fazia aquela rosa única para ele era o tempo que ele tinha gasto com ela. Entre essas declarações existem tantas outras fantásticas no livro, como quando a raposa diz: se tu queres um amigo, cativa-me, e você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas, assim, pra mim, a declaração mais bonita que tem no livro e que eu sempre falo para as crianças quando a gente está lá debatendo sobre o livro é a questão de que a raposa, eu não lembro se é a raposa, mas deve ser, que diz assim para ele: se tu vem às 15 horas, desde as 14 eu começarei a ser feliz. Então, assim, só a simples ideia de que o outro vem, já me deixa feliz. O Pequeno Príncipe é encantador, o livro é cheio de metáforas. O livro é pequeno, mas é um livro enorme, paradoxalmente falando. E várias coisas. Assim, o meu livro, porque o meu livro não tá aqui, né? Ele tá na casa da minha mãe. O meu livro, ele é todo sublinhado. E são questões que você para e pensa e fala assim: nossa, mas eu tô fazendo isso, cara. Eu fiz isso, eu faço isso, Gente, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Então, o Pequeno Príncipe faz com que você mergulhe naquelas questões e pense no que efetivamente você está fazendo de errado e para você se autoavaliar e melhorar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que ele é uma aula. É um livro para crianças, é um livro para adultos, é um livro para velhos, é um livro para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Acho que assim o mundo está precisando muito desses pequenos príncipes, mesmo que eles sejam a nossa consciência. Porque às vezes eu fico pensando se aquele príncipe não era a consciência do aviador que tinha ficado lá guardada por um tempo, e que tudo o que o príncipe falou não tinha sido um sonho para o aviador. Eu não sei, é uma coisa em que eu penso, pode ser uma grande idiotice, mas eu sou muito transparente, né? Então, assim, eu falo as coisas que eu penso. Olha, gente, não vou falar como o livro termina, porque eu também chorei com o final do livro. Não vou falar como é que se dá o desenrolar da narrativa, mas é muito bonito. Esses personagens com os quais o pequeno se encontra são fantásticos. Eu falei só um pouquinho deles, mas eles são
muito mais trabalháveis e muito mais analisáveis. Então, cara, tipo, leiam O Pequeno Príncipe, é a coisa mais linda do mundo. Mega gostoso, mega bonito, delicinha, gostosinho. Beijo, comentem lá, obrigada.